Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar agora da nossa aula de ciências. A aula de ciências está no livro de vocês, página 60 até a página 62, tá? Então, essa semana nós não temos atividades escritas de ciências, apenas para fazer a leitura do texto, observar as imagens e fazer a interpretação oral das imagens e também do texto, tá bom? Então, aqui na página 60, fala sobre atividade agrícola e ambiente. Ciência, nós vem falando sobre o meio ambiente, sobre reciclagem, sobre quais são os malefícios do lixo, né? Do lixo mal depositado, né? Quais são os benefícios da reciclagem e como é importante você reciclar o lixo, ou como é importante você dar um destino correto para o seu lixo, tá bom? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre atividade agrícola e ambiente, tá bom? Na página 60 está dizendo assim, que a criação de animais e as plantações são atividades humanas que permitem produzir, muitas vezes em grande quantidade, alimentos de origem animal e vegetal para as populações. O resultado disso, ao longo do tempo, foi que diversos ambientes naturais do planeta foram sendo substituídos por pastagens e cultivos agrícolas. Essa situação gera uma série de consequências para os ecossistemas desses lugares. Observe a imagem a seguir. Aqui nós temos uma imagem que mostra duas fases. Mostra, provavelmente isso aqui foi utilizado para plantação por diversos anos, vai jogando diversos agrotóxicos, inseticidas, e aí a terra, né, o solo, ele perde a sua fertilidade. Aqui ainda a terra está virgem, está totalmente bonita, verdinha, né, com área verde, né? Então aí mostra duas partes. Aí o que chama atenção nessa foto, né, o que chama atenção é que a imagem do solo exposto à diagonal inferior, o que chama atenção, falando melhor, nessa imagem é que tá mostrando duas partes, né, do solo. Uma que provavelmente foi usada para plantação, muitas vezes, por diversas vezes, e como eu disse para vocês, e que com certeza foi utilizada algum tipo de inseticida, de produto para matar talvez algum inseto ou para poder adubar a terra, e acaba que com o tempo vai prejudicando, né? Aí aqui na página 61 fala assim, o uso do solo no ambiente agrícola. A sobrevivência de muitos seres vivos, incluindo os seres humanos, depende do recurso do solo, com certeza. Então, a nossa sobrevivência, muitas coisas para a nossa sobrevivência, nós dependemos de retirada da natureza, retirada do solo, né? Como a água, como para nós utilizarmos o solo para as nossas plantações, para nossos alimentos. Então, muitas e muitas coisas da nossa sobrevivência, a maioria delas é retirada do solo, né? É através do solo, através da natureza que nós conseguimos os alimentos e muitas outras coisas para a nossa sobrevivência. O arroz, o feijão, o milho, a soja, as frutas e verduras que comemos usam os minerais e a água do solo para crescer e se desenvolver. Aí também está mostrando uma imagem onde tem uma pessoa, né, numa hortaliça, onde ele está fazendo todo o cultivo e os cuidados com a hortaliça. A pastagem que alimenta bois e vacas também depende do solo. A madeira das construções e o algodão das nossas roupas brotam da terra. Produtos como o cimento e o ferro são feitos de minerais, os mesmos que formam as rochas do solo. Para obter alimentos e outros recursos, os seres humanos modificam o solo. Ele precisa ser preparado, por exemplo, antes de receber um campo de cultivo ou uma pastagem. É comum que essa preparação envolva desmatamento com a retirada da vegetação existente. Com certeza. Então, nessa primeira imagem aqui, o que nós observamos? Que houve um desmatamento. Ele tirou a vegetação nativa para vir com outra vegetação, né? Depois do solo preparado, corre o plantio e a certas medidas, como a irrigação e a adubação, têm que ser tomadas para que as plantas se desenvolvam. Sim, então aqui nós estamos vendo uma terceira imagem, onde o solo está sendo preparado, né, para provavelmente vir com outro tipo de plantação. O capim, ou o milho, ou o arroz, ou o feijão, ou a soja, ou outro tipo de plantação que utilizam, né, no solo. Então, aqui ele está sendo, aqui já foi preparado, já foi plantado, e aqui está fazendo o preparo do solo. Na página 62, está falando assim, erosão. O que é erosão?
né? É o desgaste do solo, pessoal. Erosão é quando o solo vai se desgastado. Isso pode ser pela natureza ou pelo vento, pela chuva, o vento e chuva, eles costumam muito causar esse tipo de erosão, né? Ó, o desgaste do solo pela ação de fatores do ambiente, como a chuva e o vento, é bastante comum na natureza. Esse processo é conhecido como erosão. Então, na erosão, parte do solo pode se soltar e ser arrastado. Por exemplo, é muito visível isso na beira dos rios, os barrancos, né? Então, com o tempo, né, com a chuva, com os ventos e com, às vezes, com o passar do tempo, isso pode, alguns em curto prazo, outros não, aí vai o quê? Vai esbarrancando, né, aquele beirado do rio, vai caindo, aquela terra vai caindo dentro da água, e aí vai crescendo, vai se modificando. A gente tem um exemplo muito claro disso, que é a nossa Barra do Rio ali, né? Então, quem frequentava lá há muito tempo, disse que era totalmente diferente, né? E aí aquelas árvores que tinha à beira do rio a erosão foi, o solo foi caindo, né? A terra foi desgastando e aquelas árvores foram caindo e foram caindo dentro dos rios e aí foi aumentando aquele espaço, a areia foi tomando conta, né? Porque vai abrindo e a areia vai chegando. Então, assim, isso chama-se erosão. Nós temos até uma imagem aí que está mostrando muito bem isso. Apesar de acontecer naturalmente, a erosão do solo pode ser acelerada e intensificada como consequência de atividades humanas. Então, o ser humano também favorece para que essa erosão aconteça. A retirada de vegetação para a prática da agrícola ou para a criação de pastos é um exemplo de atividades humanas que aumenta o processo de erosão. Formam-se, assim, rachaduras e buracos, como mostrado na imagem acima. Então, aqui nós estamos vendo, né? Às vezes o homem vai desmatar e ele vai desmatando e desmata até na beira dos rios. E aí isso vai criando o quê? Não vai tendo árvores para amenizar a queda d'água que vem da chuva e os ventos. E aí o que acontece? Vai direto no solo e isso vai desgastando, tá? Com o desmatamento, as camadas superficiais do solo ficam desprotegidas. Isso ocorre porque, ao mesmo tempo que as raízes das plantas se fixam à terra, elas sustentam parte da camada na qual estão presentes. Além disso, a cobertura de folhas caídas e a copa das árvores funcionam como uma capa que protege o solo contra a ação do vento e da chuva, diminuindo o impedimento à erosão. Foi o que eu falei, né? Então, se não tem nenhuma árvore, não tem nada ali, quando a chuva cai, ela cai direto no solo. Ela não tem nada para impactar essa queda dela no solo, né? E isso vai desgastando, vai abrindo buraco, vai abrindo valas e vai desgastando. E se isso acontece na beira do rio, o que vai acontecer na terra? Vai caindo e aí tudo que tá ali próximo vai também caindo. Aqui nós estamos vendo um exemplo de uma árvore, né? Ela está com suas raízes praticamente já na superfície, tá? Nós estamos vendo bastante aí as raízes dela. Essa árvore provavelmente, isso aqui vai caindo e provavelmente daqui mais algum tempo ela vai o quê? Também cair, ela vai, né? Cair, vai morrer, porque ela não tem como sustentar com suas raízes pro lado de fora, tá bom? Então, pessoal, então isso aqui é nossa atividade de ciências dessa semana, tá? Então, nós trabalhamos aí atividade agrícola e ambiente, que é onde nós sabemos que para fazer todas as plantações e criação de animais precisa de modificar o solo, precisa de desmatar, precisa de adubar, precisa de mexer no solo, né? Tirar aquela vegetação natural para plantar uma nova vegetação, e isso causa alguns danos à natureza. Mas para a nossa sobrevivência é necessário que se faça isso, né? Alguns fazem com consciência, outros não com tanta consciência. E todo esse processo, ela vai indo, causa erosão. A erosão ela é causada tanto pelo fenômeno natural, que é chuva e vento, como pela ação do homem, né? O desmatamento, né? A questão de abrir a beira dos rios, e tudo isso faz com que a erosão aumente, e aí causa grandes danos também à nossa vegetação, causa dano aos rios, né? Muda o leito dos rios, e alguns rios até chega a se
a secar, porque a terra vai caindo, vai caindo, vai caindo a árvore, e ali ele não tem mais como ele não tem espaço mais para ele, tá? Então, isso chama-se erosão. E é muito importante que nós entendemos isso, que qualquer coisa que nós façamos em prol da natureza, nós temos que ter consciência de que é através dela que nós retiramos o nosso sustento. Então, nós temos que usá-la de forma consciente, tá bom? Então, é a nossa aula de ciência dessa semana. Apenas vocês façam a leitura dos textos da página 60, a página 62, façam a compreensão oralmente, entendam para que nas próximas semanas nós possamos fazer as nossas atividades, tá bom? Lembrando que logo, logo nós teremos nossas avaliações do segundo bimestre, que até o dia 31 de agosto nós teremos que ter encerrado também já o nosso segundo bimestre, tá? Beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.